pessoas. Boa noite a todos. Hoje a gente vai dar início ao nosso 8º encontro, e hoje esse encontro vamos ter um formato diferente com a professora Rosane Kupfer, que é médica endocrinologista especialista pela Sociedade Brasileira de Endócrino, chefe do Serviço de Diabetes do IED, professora do curso de pós-graduação da IED-PUC, presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes Regional Rio de Janeiro. A aula hoje nós vamos falar sobre novos horizontes na nefrologia com a dapagliflozina, e nós teremos o prazer aí de aprender com a professora. Abro aí a aula para a doutora Rosane, então, começar. Acho que eu já estou compartilhando a tela, né? Daqui a pouco eu coloco no modo de exibição. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos, muito obrigada pela presença e muito obrigada pelo convite do Pedro, que eu já conheço há algum tempo, né? Falar em diabetes é falar também no rim, né? Era inevitável essa parceria que a gente já vem costurando há algum tempo aí. E agradecer também o convite da AstraZeneca, que também me convidou para participar desse fórum aqui. Para mim, então, vou compartilhar aqui. Me cabe, então, falar sobre novos horizontes na nefrologia com a dapagliflozina. Foi um desafio muito grande um endocrinologista falar para uma plateia de nefrologistas. Então, eu também estou aqui hoje para aprender. Essa é a minha declaração de conflito de interesses. Fiz uma pequena agenda só para separar para vocês didaticamente a aula. Vou falar um pouquinho de dados epidemiológicos, a importância do controle glicêmico, o risco cardiovascular, os inibidores da SGLT2 nos trials cardiovasculares em DM2 e terminando com a dapagliflozina na prevenção da insuficiência cardíaca da doença renal. Bom, lembrando que diabetes é uma epidemia mundial e que o Brasil é o 5º país no ranking mundial com incidência de diabetes em pessoas entre 20 e 79 anos, a gente vê o tamanho do problema a nível mundial e principalmente aqui no Brasil. Só lembrando também que o número de pessoas com diabetes tipo 1, ele também vem crescendo, e o Brasil ocupa o 3º lugar no ranking mundial. Ou seja, já não tem endócrino suficiente para tratar diabetes, também não vai ter nefro suficiente, ou não tem mesmo, né, nefro suficiente para tratar os pacientes com doença renal do diabetes. No Brasil, 1 em cada 9 pessoas tem diabetes, e uma grande proporção delas nem sabe que tem, porque diabetes é uma doença pouco sintomática. Na população de 65 anos para cima, essa prevalência aumenta muito, e é de cerca de 19%. Estima-se que ocorreram nesse ano 6,7 milhões de mortes por diabetes, ou seja, 1 a cada 5 segundos. Se falou muito em Covid, epidemia, etc., mas lembrando que, no caso dos pacientes com diabetes, que é uma doença crônica e que leva a muita complicação, 1 a cada 5 segundos provavelmente faleceu. Tem algum problema aqui? Pronto. Bom, a gente sabe que a doença renal do diabetes é a principal causa de ingresso em terapia renal substitutiva e está associada a um aumento crítico de morbidade e mortalidade. Então, a gente vai tentando tratar o nosso paciente, nós, né? Pegamos o paciente ainda sem doença renal, na maioria das vezes. A gente vai tratando sempre na expectativa de que ele não desenvolva, pelo menos, a doença renal grave. Porém, a gente sabe que, mesmo ao diagnóstico, já pode existir algum grau de lesão renal. Então, mesmo aqueles pacientes em que você rastreia diabetes, conforme os guidelines, você encontra já complicações. Aqui vocês veem
aqui no mouse, né, 17%. E quando o diabetes é diagnosticado ao acaso, ele já podia estar lá há vários anos, vocês veem que essa prevalência de microalbuminúria aumenta para 26,7%, até porque provavelmente o diabetes já existia. Então, aquela preocupação do tratamento precoce. Precoce tem sido o norte do endocrinologista, no sentido de diagnosticar e de tratar o paciente com diabetes, a fim de que se evite as suas complicações. Bom, isso aqui são dados dos anos 90, que já naquela época mostravam que tratar o diabetes, reduzir a glicemia e hemoglobina glicada, leva à redução de complicações. No caso aqui, para cada 1% na queda da hemoglobina glicada, houve redução de 37% das complicações microvasculares, de 43% da doença vascular periférica, de 14% do infarto agudo do miocárdio, 12% do acidente vascular cerebral e 21% de redução de mortes relacionada ao diabetes tipo 2. Então, é um dado importante, nem sempre o paciente tem aquela glicada de 7 que a gente tanto deseja, mas trazer esse paciente de 10 para 9, de 9 para 8, 8 para 7, já traz um ganho nessa prevenção. Infelizmente, a gente está bem longe disso, esses são dados nacionais, já tem um pouquinho de tempo, 2009, mas eu não tenho nenhum motivo para pensar que esses dados melhoraram. A gente vê aqui que nesse estudo com 6.700 pacientes, onde a maioria é diabético tipo 2 e 15% tem DM1, tinham DM1, o que a gente vê aqui? Que no caso do DM1 é pior ainda, o controle está ruim, foi considerado controle ruim a glicada acima de 7. O controle está ruim em 90% dos pacientes. No diabetes tipo 2, em 73%, ou seja, é previsível que esses pacientes vão evoluir com algum grau de complicação. Essas são as diretrizes da SBD. Elas estão no nosso site www. Não, aliás, se vocês digitarem diretrizes diabetes 2001, vocês vão cair na página das diretrizes, ela é totalmente gratuita, ela está em construção, mas já tem bastante coisa no nosso portal, e eu sugiro que vocês deem uma olhadinha no olhar endocrinológico da coisa, né? Tem lá muita informação importante, a gente tem aqui clínicos, principalmente, assistindo essa aula, e diabetes tipo 2 ele é tratado primariamente pelo clínico. Mas no capítulo de tratamento da hiperglicemia na doença renal do diabetes, o que é recomendado? Ele é recomendado de forma intensiva, tanto no DM1 quanto no DM2, para a prevenção da doença renal do diabetes. Isso é nível de evidência A. Então, é tudo que eu tenho falado desde o iniciozinho aqui da apresentação, né? O tratamento da doença renal do diabetes, ele visa o quê? Evitar a progressão da doença renal terminal para a doença renal terminal, intervindo também em eventos cardiovasculares e evitando a morte. Para isso, a gente tem que atuar nos fatores de risco da progressão dessas complicações, que seriam o mau controle do diabetes, o mau controle da hipertensão arterial, da albuminúria, na meta do tratamento de dislipidemia, cessar o tabagismo, tratar a obesidade, que é tão importante na insuficiência renal, preferir uma alimentação adequada e atividade física ao invés do sedentarismo. Só um minutinho. Pronto. Bom, mesmo tratando precocemente os pacientes, diagnosticando precocemente, tratando intensivamente, o que a gente vê, e, aliás, e multifatorialmente, o que a gente vê que sobra um risco residual de pacientes que desenvolvem nefropatia ou doença renal do diabetes. Isso aqui é um estudo chamado STINO2,
que já vem lá dos anos 90 acompanhando uma coorte de pacientes submetida a um controle intensivo de todas as comorbidades do diabetes, então a hipertensão, dislipidemia e hiperglicemia principalmente. E o que se viu foi isso, que mesmo entre o tratamento convencional, que era o não com as metas, né, tão intensivas quanto o tratamento intensivo, houve mais frequência e prevalência de doença renal. Porém, mesmo naqueles pacientes com tratamento intensivo, que tiveram uma sobrevida maior, inclusive, menos risco cardiovascular, a gente vê que sobra um risco residual de desenvolver nefropatia. Bom, isso quer dizer o quê? Que a gente tem espaço para mais tratamentos, né? E é isso que vem sendo investigado e colocado, às vezes, até rapidamente na nossa prática do dia. Aqui a gente aprendeu com vocês as categorias e a classificação, os estágios da doença renal do diabetes, mostrando desde aquele raro paciente que tem um risco baixo até os pacientes que têm risco muito alto, né? Tanto cardiovascular quanto de morte. E a gente entende também, a gente sempre observou, né, que o doente diabético ele pode ter uma nefropatia apenas com a redução da taxa de filtração glomerular, sem apresentar albuminúria importante, proteinúria importante. Bom, e para quem não leu aí entre vocês, eu recomendo, está excelente esse guideline do KDIGO sobre o manejo da doença renal do diabetes, né? Está excelente, inclusive guideline de tratamento do diabetes, é bem interessante, vale a pena, é do ano passado, está bem recente, e a gente tem se pautado bastante por aí também. Bom, o que a gente vê aqui nesse slide é que a incidência de mortalidade cumulativa na doença renal do diabetes, ela aumenta conforme a gravidade da doença, né? Indo desde nenhuma doença, com 4,1%, até 47% quando o paciente tem albuminúria e a taxa de filtração glomerular comprometida. E não só a presença da disfunção, mas também a rapidez com que ela se instala foi associada a um maior risco de ocorrência de morte cardiovascular, que é a principal causa de mortalidade em pacientes com doença renal crônica. Bom, chegou essa classe tão interessante dos inibidores do cotransportador sódio-glicose tipo 2. Eu tive a sorte de ter participado dos primeiros estudos dessas drogas e talvez, sei lá, uns 10, 15 anos atrás. E eu lembro muito bem de uma conversa que eu tive com um colega, né, investigador do estudo, que a gente achou a droga muito estranha, né? Uma droga que elimina a glicose pela urina. A gente vinha de uma época em que ter glicose na urina era o errado e que dá também candidíase, né? Genital. A gente achou aquilo tudo muito estranho. Como é que pode? Como é que pode ser? A gente não sabia nada do mecanismo dessas drogas, né? Hoje a gente sabe mais um pouco e é uma droga extremamente interessante porque ela reduz peso, ela reduz a hiperglicemia. Vocês têm que lembrar que foi uma droga desenvolvida como antidiabético oral. Tudo bem que a gente agora está dando essa droga para os nefrologistas, mas não esquecer que é uma droga antidiabética oral de moderada intensidade e que principalmente não causa hipoglicemia nas pessoas que não têm diabetes. Isso é uma coisa extremamente interessante. O mecanismo dessa droga ele é autorregulamentado. Então, quando vê que a glicose, a glicemia vem se aproximando do normal, ela deixa de funcionar e o paciente não tem hipoglicemia. Bom, a gente sabe também que reduz ácido úrico,
reduz o tônus simpático, estimula o feedback glomérulo-tubular, como a gente vai ver, e reduz a pressão arterial, ou seja, é uma droga que atua em vários setores da nefroproteção. Então, como eu tinha falado, do mecanismo da droga, antes disso, a gente vê aqui que no paciente que não tem diabetes, o que ele tem? Ele tem um tônus da arteríola aferente apropriado, nem vasoconstricto, nem vasodilatado. E, com isso, ele vai ter aqui na porção proximal dos túbulos os cotransportadores sódio-glicose tipo 2 e tipo 1 numa expressão normal, e essa glicose, então, vai ser reabsorvida praticamente toda das 24 horas, vai ser reabsorvida, de forma que não há eliminação, excreção de glicose pelo rim. Já quando o paciente tem diabetes, ele costuma ter uma vasodilatação da arteríola aferente e uma vasoconstricção da arteríola eferente. E, por isso, existe uma hiperfiltração com aumento da pressão intraglomerular. Bom, e a expressão, parece que a expressão desses cotransportadores, que favorecem a reabsorção, parece que essa expressão está maior ainda, o que é uma burrice para o organismo, já que já existe uma hiperglicemia, e essa hiperglicemia, na verdade, vai piorar com esse aumento da reabsorção. Bom, daí existe uma redução do transporte de sódio para a região justaglomerular e, com isso, um aumento da secreção de renina-angiotensina, levando a essa vasoconstricção da arteríola eferente. Quando a gente inibe os cotransportadores, num ambiente hiperglicêmico, a gente diminui essa reabsorção, de forma que o filtrado vai ser rico em glicose e sódio. Esse sódio chega aqui na parte justaglomerular e não há aquele estímulo do sistema renina-angiotensina, a arteríola eferente não faz vasoconstricção, e, com isso, então, se diminui aquela pressão intraglomerular e também diminui aquela hiperfiltração, e também o que se espera é uma redução na queda dessa filtração, com essa proteção. E, com isso, vai se excretar glicose de forma mais abundante. Eu sempre peço um exame de AS para ver se a droga realmente está funcionando. Eu acho que não tive nenhum paciente com menos de 3 cruzes de glicosúria usando essa droga. Quando a gente fala, então, dessa parte de segurança cardiovascular, a gente lembra aqui o programa CANVAS, com a canagliflozina, que foi o primeiro inibidor da SGLT2 a ser lançado no mercado, explodiu nos Estados Unidos. Infelizmente, depois de outros resultados, como, por exemplo, aumento de amputações e de fraturas, a canagliflozina perdeu muito o mercado, dando lugar, então, à empagliflozina e à dapagliflozina, que permanecem até hoje, sem esses eventos adversos que foram encontrados com a canagliflozina. Mas o que eu estou querendo mostrar aqui é uma redução de desfecho cardiovascular, desfecho primário, inclusive, né, com MACE, redução de morte cardiovascular no EMPA-REG, e o que a gente vê aqui nos desfechos secundários, que chama demais a atenção, são a redução da hospitalização por insuficiência cardíaca e também do desfecho composto de morte cardiovascular ou hospitalização por insuficiência cardíaca, morte por todas as causas, e também um retardo da progressão da macroalbuminúria e também redução de desfecho composto renal. Então, isso veio como achados de desfechos secundários, então precisava-se fazer estudos com foco na segurança renal, nos desfechos renais, como desfecho primário, isso era urgente nessa época,
porém, as drogas já estavam sendo usadas com essa finalidade, certamente, de uma forma off-label, né? Que a gente lembra que, mais uma vez, que, por exemplo, a dapagliflozina foi lançado como antidiabético oral para uso em pacientes com diabetes, com uma taxa de filtração glomerular, diabetes tipo 2, acima de 45. Vejam, a gente vai ter oportunidade aqui de ver como essa bula mudou baseada nesses grandes estudos. Bom, esse aqui foi o Declair, que usou a dapagliflozina, e o Declair ele tem uma característica um pouco diferente dos outros CVOTs, né, como do estudo Canvas, do programa Canvas, aliás, que inclui também o estudo Credence, e do estudo da EMPA. Vocês vão ver que, por exemplo, a população estudada no EMPA-REG, ela praticamente tinha 100% de pacientes com doença cardiovascular estabelecida. Já o Canvas, ele já teve uma proporção de pacientes sem a doença estabelecida, mas sim com múltiplos fatores de risco cardiovasculares, e sendo que no Declair já foi uma população completamente diferente, onde a maioria dos pacientes, uma maioria, 60% praticamente, não tinha doença cardiovascular estabelecida, não era uma população tão grave, já era uma população até mais parecida com a que chega nos nossos consultórios. Então, a gente vê essa diferença. A gente vê aqui que o estudo foi um estudo muito importante, porque teve mais de 17 mil pacientes acompanhados, em média, por 4,2 anos, sendo que 10 mil, então, não tinham doença cardiovascular aterosclerótica estabelecida. O que queria saber era se o grupo que usou dapagliflozina era não inferior com relação ao placebo, com respeito ao MACE, né, que a gente já comentou, né? Os primeiros estudos mostraram um foco mais no desfecho cardiovascular. Bom, e o que a gente vê aqui também de dados agrupados agora, incluindo o Declair? O que a gente vê aqui é uma incrível redução desse desfecho composto que compreende piora da função renal, evolução para doença renal terminal ou morte renal. Então, vocês podem ver aqui o agrupamento, os dados agrupados dos 3 estudos, mostrando realmente uma excelente performance nesses pacientes. Lembrando que, apesar de os estudos usarem infarto e AVC como desfechos, na maioria das vezes, para desfechos primários, nesses estudos clínicos de diabetes tipo 2, o que a gente vê é que a doença arterial periférica e a insuficiência cardíaca são as 2 principais apresentações iniciais de doença cardiovascular relacionadas ao DM2. A gente sempre tem que pensar na insuficiência cardíaca e na doença arterial periférica. Bom, e já no Declair, deixa eu tentar tirar essa barra aqui. Pronto. O que a gente vai ver aqui é a redução do desfecho renal e insuficiência cardíaca com a DAPA no Declair, que foi um CVOT. Então, o que a gente viu aqui foi uma redução de 34% nesse desfecho composto renal, que inclui morte renal ou cardiovascular. A hospitalização para insuficiência cardíaca, o risco relativo de redução foi de 37%. E no desfecho renal, composto renal, sem o desfecho de morte cardiovascular, essa proteção aumentou para 47%. E o mais interessante também foi mostrar nesse estudo que essa redução, essa proteção independeu, se é que se pode falar assim, não dependeu da taxa de filtração glomerular. E também não dependeu do paciente ter doença cardiovascular já estabelecida
ou somente múltiplos fatores de risco. Então, a gente chega aqui quase a pensar numa prevenção primária de eventos em pacientes com diabetes, principalmente. Bom, então a gente também aprendeu que tem que, na prevenção da doença renal, a gente tem que tratar a pressão arterial, né, inibir o sistema renina-angiotensina. E voltando um pouquinho aqui para o meu lado, para o controle glicêmico, passou-se a repensar esse controle glicêmico como por que não fazer com drogas que, além de controlar a glicose, também têm suas outras ações, como, por exemplo, a prevenção da doença renal do diabetes. Esse aqui é o nosso guideline, que ficou bem mais simplificado aqui. Nas nossas diretrizes, sempre foi assim, sempre será, que todo paciente, não importa o estágio dele, deve ser estimulado para a mudança do estilo de vida. Nesse momento, a gente ainda inicia como primeira droga a metformina e escolhe a segunda droga pensando sempre numa opção individualizada por paciente, porém considerando a eficácia em termos de redução da glicose, o risco dessa droga dar hipoglicemia, isso é extremamente importante, mas já se incluiu há alguns anos também pensar na proteção cardiovascular e na proteção renal. Outra coisa que veio com força foi o efeito sobre o peso, já que antigamente a gente não tinha drogas que faziam o paciente emagrecer, praticamente a maioria das drogas, que eram as sulfonilureias e a insulina, levam ao aumento de peso, sendo que a metformina não traz grandes reduções de peso, né? A gente não usa para perder peso. Drogas com tolerabilidade para esse indivíduo, pensa-se sempre no custo, aqui no Brasil, principalmente, porque a maioria dos pacientes não tem cobertura para reembolso das drogas. A gente está em vias de ter justamente a dapagliflozina a nível estadual. Eu até tive a oportunidade, viu, Pedro, de conversar com a superintendente de assistência farmacêutica, que a gente vai tentar realmente começar essa compra e essa distribuição, quer dizer, eles, né, da Secretaria Estadual, tentar iniciar a distribuição da droga para os pacientes do protocolo do Ministério da Saúde. Eu posso citar aqui pelo menos dois estados e mais o Distrito Federal que já distribuem, né, o Paraná, e agora não me lembro o outro, mas que a gente está de olho nisso, os pacientes precisam usar essas drogas, né? A gente não pode mais esperar. Então, esse aqui é nível A de evidência, que a gente sempre escolhe uma segunda droga dessa forma. Uma outra vantagem das gliflosinas é que elas não dependem se o paciente tem ainda secreção residual de insulina, uma droga que independe da insulina do paciente. E é uma droga que, em geral, ela pode ser associada com praticamente todas as drogas, que nós temos mais de 10 classes, né, para tratar o diabetes. Então, ela pode entrar em qualquer fase do tratamento, seja o paciente em dupla com a metformina, quando a glicada está mais baixa, ou está entre 7,5 e 9, ou quando está mais alta. Aqui a gente evita. Quando o paciente já está numa terapia baseada em insulina com sintomas, é um paciente insulinopênico. Então, a gente não começa gliflozina, pelo menos nessa fase, até compensar e conhecer melhor o paciente, pelo risco aumentado de cetoacidose euglicêmica. Bom, quando a gente vai no capítulo da doença renal do diabetes, barra inibidores da SGLT2, o que é a resolução 9? Em adultos não gestantes
com diagnóstico recente de diabetes tipo 2, sem doença renal estabelecida, o inibidor da SGLT2 com benefício renal comprovado deve ser considerado para a proteção da perda de função renal, como eu comentei anteriormente, praticamente uma prevenção primária da complicação. Bom, já estou me encaminhando para o terço final da aula, só para vocês verem aqui como foi elaborado o DAPA-CKD, que foi o mais recente estudo publicado com a dapagliflozina, já esse com foco renal, como desfecho primário. Então, foram mais de 4.000 pacientes com doença renal crônica, e a novidade foi essa, com ou sem diabetes tipo 2. Bom, então, lembrando sempre disso, né? Uma coorte também de novidade foi que os critérios de inclusão incluíram pacientes com taxa de filtração glomerular de 25 a 75, ou seja, realmente doente renal crônico, e já com microalbuminúria também. O paciente tinha que estar em dose máxima tolerada e estável de EcoBRA, e tanto fazia se tivesse ou não diabetes tipo 2. Foram afastadas algumas doenças renais, como a doença policística, nefrite lúpica, vasculite associada à ANCA, e também pacientes com imunossupressão a menos de 6 meses antes da inclusão. O composto primário, então, era o declínio sustentado maior ou igual a 50% na taxa de filtração glomerular estimada, a evolução para a doença renal terminal ou a morte renal ou cardiovascular. Como desfecho secundário, a gente tem aqui um composto com o declínio sustentado maior ou igual a 50% na taxa de filtração. Então, esse passa a ser um desfecho secundário, esse composto, sem a morte cardiovascular, apenas desfecho composto renal. Vem para cá o composto de morte cardiovascular ou por hospitalização por insuficiência cardíaca, e também a mortalidade por todas as causas. Esse estudo foi tão importante que o fim dele foi antecipado, já que com o número de eventos que eles tinham, já dava para demonstrar a superioridade da droga. Então, aqui a gente tem quanto à etiologia da doença renal crônica que os pacientes tinham. Por exemplo, aqui é a população geral, aqui é a população com diabetes tipo 2. E, assim, eu quero me desculpar pelos colegas que sempre acham, né, que o paciente com diabetes, quando tem doença renal, é sempre a doença renal do diabetes. A gente sabe que tem que desconfiar, às vezes, que ela não é de origem do diabetes. Outro dia mesmo, peguei um paciente que abriu uma proteinúria maciça. Obviamente, eu mandei inicialmente para o nefrologista, que depois enviou para o oncologista, era uma amiloidose. Bom, então, uma minoria de pacientes tinham doença renal crônica de outras causas, e aqui na coorte sem diabetes, para vocês verem que a maioria tinha glomerulonefrite crônica, e aqui a principal foi a nefropatia por IgA, e também tinham nefropatia de origem isquêmica e outras causas em menor proporção. Bom, isso aqui é para mostrar o desfecho primário, a redução do desfecho primário, que foi aquele composto, né, de redução sustentada da taxa de filtração, a evolução para a insuficiência renal terminal e morte renal ou cardiovascular. Então, vocês podem ver aqui o grupo placebo evoluindo com um aumento significativo de eventos em relação ao grupo que usou DAPA,
E o mais legal é que o NNT, que é o número necessário para tratar, foi bem razoável, de 19 pacientes apenas, para evitar um desfecho. A gente vê aqui a mesma coisa, uma redução na taxa de risco de evento, e aqui no caso foi o composto de morte cardiovascular ou hospitalização por insuficiência cardíaca, né, mostrando que o grupo placebo teve mais eventos que o grupo com DAPA de uma forma significativa, e essa diferença a gente já nota muito precocemente, né, a questão da insuficiência cardíaca, principalmente. Aqui foi uma análise pré-especificada, ou seja, já estava prevista essa análise, que foi sobre o risco de evolução para a insuficiência renal aguda, que, na verdade, é o temor do endocrinologista aqui, eu acho, ainda, né? Você administrar uma droga para um paciente que tem 25 de taxa de filtração glomerular, a gente fica bastante inseguro ainda, mas eu sei que os nefros são mais corajosos que a gente. Depois o Pedro pode comentar. O resumo do DAPA-CKD, para quem quiser ficar, eu até tentei mandar aula para a Maria Isabel, vocês podem pegar a aula, não me incomoda nem um pouco. Não gastem o seu celular para fotografar, nem a memória do computador. Ele foi o primeiro estudo dedicado para resultados renais e para avaliar a eficácia e segurança de um inibidor da SGLT2 em pacientes com doença renal crônica, com e sem diabetes. E que mostrou, então, 39% na redução do desfecho composto primário, 44% para o composto renal, 29% para o composto de morte cardiovascular ou hospitalização por IC e 31% na mortalidade por todas as causas, que isso também é extremamente necessário. Com isso, o DAPA-CKD ele expandiu os benefícios cardiorrenais da dapagliflozina para pacientes também com doença renal crônica sem diabetes. Então, eu diria que foi feliz assim, o tema da aula, né? O nome da aula, Novos Horizontes na Nefrologia com a DAPA. Então, o que a gente viu aqui? Uma história que passou por 3 estudos extremamente importantes, que parecem assim, que vem contando a história da dapagliflozina, chegando hoje a uma bula atual com indicação para tratar a hiperglicemia do diabetes tipo 2, a insuficiência cardíaca dos pacientes de uma forma geral, a doença renal crônica no paciente com ou sem diabetes, e lembrar apenas dos limites de uso e dos eventos adversos, né? A gente sabe que é uma droga muito bem tolerada, que aumenta a infecção genital tanto em homens quanto, mas principalmente em mulheres. A gente viu que a questão da infecção urinária não é tão vista assim. E lembrar também daqueles pacientes que não têm diabetes tipo 2, na verdade, eles têm um diabetes estipulada ou um diabetes tipo 2 avançado com insulinopenia. Lembrar que nesses pacientes é fundamental prestar muita atenção no risco-benefício com relação à cetoacidose euglicêmica, se vale realmente a pena desse paciente usar. Com isso, eu agradeço demais a atenção de todos. Está aí meu e-mail para quem quiser se comunicar. E estou à disposição, então, para perguntas e a discussão aqui com vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, Rosane. Sou eu que descompartilho, né? Por favor. Isso. Bebel, você quer fazer algum comentário? Não, acho que ela foi bem elucidativa. Eu queria perguntar a ela, assim, se quando a paciente vai a primeira vez para uma consulta,
você já, renal, enfim, já tem uma microalbuminúria, uma creatinina tocada, já na primeira consulta, diabético, tipo 2, fez o diagnóstico, agora você já associa de cara, além de algum outro hipoglicemiante, certo? Você já associa de cara a Fortil. Como eu mostrei no guideline, né? A gente dá uma estratificada nesse paciente conforme a descompensação dele, o nível de hemoglobina glicada, o nível do controle glicêmico, né? A gente vê que a dapagliflozina é uma droga que já está sendo testada em pré-diabetes também, já tem alguns estudos, até ia trazer, mas achei que era coisa demais. Mas estão só nos estudos, por enquanto. Porque, veja bem, se é uma droga que atua independente da ação na glicemia, né? A gente sabe que no pré-diabetes o nível de hiperglicemia não é muito alto, então a redução da hemoglobina glicada do pré-diabetes, que é entre 5,7 e 6,4, vai ser muito discreta com o uso dessas drogas, né? Não vai ter a glicemia muito alta para baixar. Mas está se avaliando. Já no diabetes tipo 2, realmente estabelecido, com uma glicada principalmente acima de 7,5, a gente já faz terapia combinada. Então, a gente tem a primeira droga de escolha como sendo a metformina, caso não tenha evento adverso, né, com a metformina. E a segunda droga, a gente vai escolher individualizando o caso. Então, se é um paciente, infelizmente, que não tem como comprar a dapagliflozina e ela ainda não está no SUS completamente, o paciente pode até usar a droga, mas vai parar, né? Você fica um pouco com o pé atrás de se arriscar na perda do controle glicêmico, né? Se ele parar. Se é um paciente que pode arcar com o custo, se é um paciente que não tem doença renal, não tem nada, mesmo assim a gente considera iniciar, é uma recomendação das diretrizes. Se o paciente já tem algum grau de nefropatia, primeiro a gente tem que esclarecer a origem dessa nefropatia, né? Talvez, se o paciente já chegasse a mim, primeiramente, vindo do clínico, enfim, não vindo do especialista, talvez eu pedisse um parecer ao nefrologista, para a gente continuar acompanhando junto. Mas 100% de chance de começar a droga, né? Tem que avaliar se o paciente já tem insuficiência cardíaca, por exemplo, que seria uma outra condição que ia favorecer o uso da droga. E aí a gente vai avaliando também o custo-benefício, né? Que é isso que eu acho que falta para ter no SUS para todo mundo que precisar e não somente para aquele paciente do PCDT deles, né? Que são os pacientes acima de 65 anos com doença cardiovascular estabelecida. Quer dizer, entra no SUS com critério antigo e ainda nem para isso a gente está fornecendo. É uma coisa muito séria isso, né? Enfim, não sei se eu respondi a tua pergunta. Tem umas perguntas aqui. Tem uma do professor Edson, mas ele falou que acho que já respondeu, que é ter indicação nos não diabéticos nas fases iniciais da disfunção renal com albuminúria leve. Acho que você falou, né? Sim, foi essa que você falou agora. Há algum benefício em usarmos a droga em síndrome de Fanconi ou em acidose tubular proximal? Aí eu acho que... Eu acho que eu vou ceder gentilmente essa pergunta para os meus colegas aqui no debate. Eu acho que essa pergunta seria boa para o professor, para o Carlos Pérez, para o Miguel, mas eu realmente não sei. Pedro, você... Vou me arriscar a dizer que não vejo muito sentido, já que a síndrome de Fanconi é uma disfunção tubular proximal onde você já tem glicosúria, né? Então, acho que não ajudaria de nenhuma forma. E o mais interessante para a gente, Pedro, quando a gente pensou na acidose tubular renal, foi que os pacientes não têm hipoglicemia, né?
Então, por que uma droga que provocasse a glicosúria ia provocar hipoglicemia nos pacientes? Então, foi muita elucubração no início, lá atrás, né, quando a gente não entendia direito essa droga. Tem mais perguntas? Tem uma pergunta também do Cerqueira, Bebel, nosso colega Luiz Cerqueira, nefropediatra. Ele pergunta se você já acompanhou algum paciente com pancreatite como complicação do uso da DAPA, Rosane? Eu não, e não vejo a pancreatite como complicação comum, né, com essas drogas, não. Realmente nunca vi. Acho que ela dá com Ozempic, com Saxenda, com... Pois é, não, nem isso, né? É um evento de interesse, ele continua em observação, apesar da gente já ter uns 10 anos usando agonista do receptor de GLP-1, nunca foi comprovado que aumenta realmente pancreatite, e nem câncer de pâncreas. Para convencer cirurgião a tomar, no início foi bem difícil. Agora não. Tem outra pergunta aqui do Dr. José Ricardo, que a DAPA é contraindicada teoricamente com taxa de filtração menor que 30. Você acha possível usar com taxa de filtração de 25, como no estudo da DAPA-CKD? Pois é, foi o que eu trouxe para ser discutido aqui, né? Obrigada pela pergunta, né? Essa discussão não pode deixar de haver, né? Eu citei na aula que o endócrino tem muito receio, né, de ter essa conduta, de indicar o uso da droga em pacientes com taxa de filtração de 25. Então, eu vejo que os nefros fazem mais essa indicação. Eu queria saber a opinião de vocês, então. Só para complementar, porque realmente não tem indicação para tratar a hiperglicemia, né? Que isso fique bem claro. Seria o uso para proteção cardiovascular e renal. Eu acho que até o Felipe, Bebel, colocou aqui uma preocupação do uso da DAPA, dos glicosúricos em doença renal mais avançada, que é a interferência com outros aspectos da doença renal crônica em evolução, entre eles a doença osteometabólica, né? Mas aí eu já vou também colocar um outro contraponto, né? Eu citei o estudo com a canagliflozina, em que houve aumento do risco de fratura, aumento no número de eventos de fratura. O que não foi observado, por incrível que pareça, até agora, com nenhuma outra gliflozina, apesar de toda essa alteração metabólica aí que ocorre, né? Eu queria entender por que a preocupação na doença osteometabólica, então. Eu acho que é alguma coisa de interferência da glicose com a absorção tubular de cálcio, se não me engano, vitamina D. A gente tem alguns especialistas em doença osteometabólica aqui que a gente pode consultar. Doutor Maurício Barbosa falava muito isso também. Finado, doutor. Conheceu o endócrino? Maurício Barbosa Lima? Sim. Eu não. Eu botei aqui para falar a Aline. A Aline com certeza vai saber. Bebel, Aline, eu sei que você é tímida, mas, por favor, compartilhe conosco o seu conhecimento. Qual é a influência Abre o áudio da Aline, abre o áudio. Na doença osteometabólica? Tem que abrir o áudio, Aline. Isso que o Pedro está obrigando ela a falar. Dá para abrir por aí, Pedro? Pior que não dá, ela tem que ser espontânea e ela é realmente muito, muito tímida. Por favor, Aline, não abre o vídeo. Fique à vontade. Não precisa... Pede você, Bebel. É uma reunião entre amigos. Pede você. Da minha ela não vai fazer, não. O Pedro já foi lá no IED, já é velho amigo. Acho que ela está tímida aí para falar. Casa. Quem mais pode ficar? Se alguém quiser falar, por favor, levante a mão, que nós abriremos o áudio. Eu realmente desconheço, eu não sei qual é o mecanismo, não. Vamos ver se aparece... Eu posso trazer para vocês lá do ambulatório
de doenças osteometabólicas do IES, posso trazer essa resposta em breve. E aí a gente também fica devendo essa resposta para você, professora. Aí tem uma outra pergunta aqui do Marcelo Lemos, que é a acidose... Eu acho que o Pedro ficou de comentar o uso das glifosinas no paciente com 25 ml, terminar de comentar, né? Com 25 ml de taxa de filtração. Ele estava falando. Eu acho que aí vai ajudar mais no desfecho cardiovascular, de reduzir os desfechos cardiovasculares negativos, do que propriamente na progressão da doença renal, né? Acho que já vai ser uma fase mais tardia. E fica com a droga até entrar em diálise. Quando entra em diálise, suspende a droga, certo? Eu acho que os desfechos cardiovasculares realmente foram bem significativos, então eu acho que pode ser mesmo por isso, né? Eu assisti uma aula dos cardiologistas, da visão do cardiologista, e realmente, assim como para a gente está sendo a nova droga do momento, eu acho que para eles também. Então, eles estão utilizando muito e eles colocam nessa tecla também. Então, acho que pode ser mesmo a questão dos eventos cardiovasculares. Então, usam com a taxa de filtração até abaixo de 25 também, mantém o paciente, não retira a droga, né? Eu tenho visto muito cardiologista assim, mantendo, assim, mas realmente eu não tenho experiência de longo prazo. Ninguém mais quer comentar? A aula, inclusive, foi de um cardiologista do Rio Grande do Sul, e ele foi muito enfático. Mas eu não sei qual é a experiência, né? Eu não acompanhei esses pacientes, então eu realmente não tenho essa experiência, mas eu acho que os efeitos cardiovasculares, aí, como demonstrado nos estudos, vale muito a pena. Importantes, Eu me lembro quando abriram o estudo ano passado, que eu participei de uma sessão virtual com os investigadores, né? E o nefrologista, na época, um ano atrás, falou que usava, só tirava na diálise. Naquele momento, que a gente não conhecia ainda, que na nossa bula era para usar acima de 45, ele já tinha essa visão de que realmente ia manter a droga ou iniciar, mesmo com clearance bem baixo. O portador não tem que iniciar. Essa pergunta aqui, ó, a cetoacidose ou glicêmica tem sintomas inicialmente um pouco vagos, como náusea, fadiga, etc., e é bastante rara no contexto dos inibidores de CGLT2. Qual tem sido a abordagem dos endócrinos quando um paciente recém-iniciado na droga apresenta tais queixos? Suspende e checa os exames? Checa primeiro antes de suspender? Checar com o quê? Cetonemia mais gasometria? Tem valor pedir cetonúria? Parece que a sensibilidade da cetonúria é baixa. Pronto, vamos lá. Primeira coisa é um paciente com DM2 mesmo? É um paciente que tem queixas de pólis, né? Isso tem que ficar bem caracterizado assim. Se é um paciente com doença diabética avançada, insulino dependente completamente, ou se você está falando do paciente comum, que não usa insulina ou usa pouca insulina. Quer dizer, o fato de usar pouca insulina ou não precisar da insulina é porque ele tem insulina ainda residual, né? Nesse tipo de paciente, praticamente, ele não evolui com cetoacidose, porque ele tem insulina para impedir que isso aconteça. Já o paciente que tem pouca reserva de insulina, ou seja, aquele que tem DM2 de longa data, que usa insulina basal bolos, praticamente um DM1, né? Nesse paciente é mais comum. Se ele tiver, se a origem do diabetes dele e o estágio dele já estiverem nessa condição, eu posso até suspender a droga sem ver os exames, mas eu acho que, como é rara a entidade, eu pediria exames para esse paciente, né? Principalmente a cetoacidose realmente não chega a ser euglicêmica, mas a gente tem observado os pacientes com 150, 180 de glicemia, podendo ter... muitos fazem aumento de cetose, tá? E poucos fazem cetoacidose. Mas a cetonemia é o ideal, realmente, porque
Para diagnosticar, você pode até usar a acetonúria, se ela estiver alta realmente, né? Na recuperação é que ela vai ficando mais forte falsamente, mas hoje em dia a gente tem fitas de cetonemia. Então, numa queixa vaga, eu vou examinar o paciente, tentar entender o tipo de diabetes dele, as drogas que ele está usando, tentar estratificar esse paciente para ver se ele tem alta chance de fazer a cetoacidose ou baixa chance. No caso dele ter baixa chance, eu vou pedir alguns exames, não vou pedir cetonemia nesse caso, a gente faz uma avaliação geral desse paciente. Mas se é um paciente com alto risco para desenvolver a cetoacidose, claro, pode pedir uma gasometria, se você estiver dentro do hospital, ou você interna o paciente e pede os exames comuns para a cetoacidose, sabendo que a glicose não vai estar alta. E é isso que confunde muito o pessoal da emergência, né? Quando chega um paciente desses. E aí o paciente demora a ser diagnosticado com cetoacidose. Esse que é o risco. A gente vê a cetoacidose, pacientes, por exemplo, operou bariátrica, está usando a droga, não foi suspensa antes, que a recomendação é ser suspensa, e não come nada, né? Dieta sem nada no dia seguinte. Esse pessoal tem chance de fazer cetose forte e cetoacidose. E o tratamento é você dar glicose e dar insulina. É diferente da cetoacidose comum, que você não dá glicose no início, né? Esse não, você tem que imediatamente dar glicose e insulina depois. Foi respondida? Foi sim. Para terminar, vou fazer só mais uma pergunta, que acho que a gente já está no horário, né? Sobre o uso dessa medicação em pacientes transplantados renais. Os estudos não incluíram esses pacientes, mas há perspectiva do uso nesse grupo de pacientes também? Eu acho que sim. E você, Túlio? O que você acha? A gente tinha muito medo da questão da infecção geniturinária, né? Que já é bastante frequente em transplantado, mas uma coisa que os colegas endócrinos trouxeram que não é um bicho-papão assim, né? Não é tão frequente assim. Então, a gente já tem começado a usar, eu tenho alguns pacientes que eu estou usando, e por enquanto a experiência tem sido boa. A colega lá de São Paulo, a Maria Cristina Castro, a gente fez uma sessão científica sobre o DAPA-CKD e ela entrou e falou que tem usado já há algum tempo e com resultado bom. Então, eu acho que é uma perspectiva boa, sim. Bacana. Também acho. O que mais? Professora, acho que as perguntas acabaram, né? Assim, as perguntas não vão faltar, na verdade, né? Que existem várias dúvidas, né? Uma droga nova que a gente está aprendendo. Por exemplo, na nefrologia estão saindo novos usos, né? Já saiu um artigo de nefropatia por IgA, enfim. Queria agradecer, realmente, foi excelente a aula. Acho que quem quiser, de repente, o contato por e-mail, né, para tirar as dúvidas que não conseguiu tirar na aula. E falar para todo mundo, agradecer, porque é a nossa última sessão do ano, realmente, foi a 8ª sessão que a gente conseguiu fazer esse ano, e sempre com um público grande, né, pensando que a gente está fazendo uma sessão científica mensal, em torno de 50 a 60 nefrologistas aí comparecendo. E ano que vem nós vamos continuar, né, Pedro? Teremos um evento grande, estamos fechando para divulgar para todos. E em janeiro já tem uma sessão programada, não teremos férias, teremos sessão em janeiro. Vamos continuar até o fim. Vou passar a palavra aí para o Pedro finalizar, e é isso. Até ano que vem para todo mundo, e obrigada novamente, professora. Vou responder para ela, foi tão simpática. Prazer enorme te conhecer. Eu queria primeiro dizer que foi uma honra ser convidada como endocrinologista para dar aula para os nefrologistas, né? Mas aula hoje em dia é mais uma troca do que uma coisa de cima para baixo também, né? E as perguntas foram muito boas. Agradecer à plateia que ficou até agora com a gente, até o finalzinho, dizer que foi uma honra fechar o ano de vocês. E que vocês já estão convidados para, né, dar a sua contribuição também para nós endocrinologistas, né?
Obrigado, Rosane. Obrigado mesmo pela sua presença. Queria repetir as palavras da Bebel, agradecer a todo mundo que prestigiou não só hoje, mas ao longo do ano, nessas nossas sessões científicas que a Bebel brilhantemente está apresentando. E ano que vem a gente vai continuar e a gente vai ter um modelo de casos clínicos de alguns serviços e também palestras de atualização como essa que a Rosane fez agora, que foi excelente. Então, queria agradecer novamente a todo mundo e até janeiro. Lembrando que vai estar gravado no YouTube e depois a gente disponibiliza o link, mas é no canal da Sonerge no YouTube. Tá bom? É bom saber também para mim. Vou fazer a propaganda. Então, tá bom, gente. Um abraço. Muito obrigada, tá? Feliz Ano Novo. Para todo mundo. Feliz Ano Novo, Feliz Natal.